Bom, a vitória do Fluminense está fazendo um certo estrago lá no Beira-Rio, tá? Os caras realmente estão entalados com a gente desde 2023. Perder mais uma, da forma como foi ontem, dentro do Beira-Rio, realmente foi uma coisa muito indigesta para os torcedores do Internacional. E isso provocou reações, provocou indignação, protestos, algumas reações até engraçadas, eu acho que dá para dizer assim, como a do Fabiano Baldasso, que já é uma figura mais do que conhecida, a gente já está acostumado, e o Baldasso, por exemplo, reagiu assim ao gol que o Fluminense marcou com o Kevin, aliás, o segundo gol do Fluminense, aquele chute do Paulo Baia que desvia e o goleiro do Inter acaba falhando. Achou que o Inter e apostou na vitória do Inter, não tá bem. Ai, Antony! Chute de longe do Paulo Baia, o Antony levou um frango impressionante, impressionante o frango. Ele não pode mais ser o goleiro do Internacional. Espero que o recado tenha sido dado. O Antony não pode mais ser goleiro do Internacional. Grande abraço para a galera lá do canal do Baldasso. São todos amigos, gente boa demais. A gente está sempre se ajudando na medida do possível. Mas que é engraçado ver essas reações do Baldasso. Isso é inegável. E ontem, ele também, que eu vou colocar na tela, ele analisou, obviamente, como sempre faz, o que foi o jogo. E aí eu vou chamar a atenção para essa parte aqui da análise dele. Sistema defensivo do Internacional no primeiro gol é um negócio impressionante. O Inter marcava na frente, o Fluminense não tinha passado do meio campo ainda. A primeira vez que o Fluminense passou do meio campo, entrou como quis na zaga do Inter e fez o gol. Houve um momento no final do primeiro tempo que o Fluminense passou 1 minuto, mais ou menos, tocando a bola. Esse é o olé. Esse é o olé que gritou a torcida do Fluminense. Olé é isso. Olé vem das touradas espanholas, em que o toureiro, quando vem o touro, ele faz aqui, ó, olé, e passa o touro por baixo. É o que foi o Fluminense no primeiro tempo. Tocando a bola, os jogadores do Inter tentando marcar e a bola sai. Olé, olé. O Inter entrou na roda. Entrou na roda. O meio-campo que não produziu quase nada. Aí teve um momento, né, um espasmo. O elo perdido se abriu, os portais do multiverso se abriram e o Inter, durante 15 minutos, pressionou o Fluminense no segundo tempo. Bom, né? Em algum momento, os dedinhos encostaram na tomada. De forma atabalhoada, jogando, enfiando bola na área, o Fluminense com as 2 linhas postadas, porque o Renato, quando faz o primeiro gol, posta 2 linhas de 4 defensivas e o Inter não consegue entrar. Houve um momentozinho ali que criou uma ou outra chance. Cara, isso é uma ilha perto do oceano de incompetência e desinteresse desse time do Internacional. Não dá para admitir isso. E aí ele entra muito mais e começa a falar muito mais do Inter, do que o Inter não fez, do que poderia ter feito. Enfim, eu vou colocar aqui também, olha só a previsão dos jornalistas do Grupo Globo, por exemplo, em relação ao que eles imaginavam que iria acontecer. Olha aí. Ninguém apostou na vitória do Fluminense. Simplesmente ninguém. Aqui, ó. A galera foi ou de empate ou de vitória do Internacional. Ninguém quis arriscar pelo menos uma vitóriazinha do Fluminense. Absolutamente ninguém. E aí deu no que deu, a famosa zica reversa. Sempre que eles apostam contra o Fluminense, normalmente o Fluminense vai lá e ganha. É claro que é uma brincadeira, isso aqui é acima de qualquer coisa, não é para ser levado a sério, serve mesmo para zoar, para a gente tirar uma onda quando é possível. E aí teve esse protesto aqui dos torcedores do Internacional depois do jogo lá no Beira-Rio. Time de cagão! Não, time de cagão! Time de cagão! Não joga os campeonatos, não joga! Sai dos campeonatos, então! Você vai jogar 1 ou 2, sai dos outros! Não fica mentindo, cara! Vai ficar nós aqui, fazendo cara, fazendo bobo, com esses loucos aí, rapaz! Estão até louco da cabeça! Vai ficar nós, e dos tempos fazendo cara com você! Tem que tomar vergonha na cara! Tem que tomar vergonha na cara! Tomar vergonha na cara! Time tem que jogar todo o campeonato! Não dá pra jogar! Não joga! Não joga! O chão não é pra tomar pra ninguém. Vergonha! Não dá pra jogar! Pai, os caras estavam nervosos. Isso porque o Inter classificou para a próxima fase da Libertadores. Mas foi o que eu falei. A vitória do Fluminense, os caras já estão entalados já há muito tempo, engasgados.
E aí, do jeito que foi, gerou muita revolta por lá. Bom, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, muita gente está se perguntando, e aí? Fala aí, Léo, é demais sonhar? Olha só onde o Fluminense está, a 4 pontos do líder Flamengo hoje. É uma realidade o Fluminense brigando, não só pelo G4, mas também olhando para o líder do campeonato? É uma realidade brigar por liderança? Bom, a gente tem que... Eu procuro sempre ter os pés no chão, eu jamais vou deixar de acreditar, principalmente se o time se coloca nessa condição, e eu acho que depois o retorno vai ser muito mais... O retorno, não só o retorno, mas a volta do Campeonato Mundial, vou colocar aqui na tela para vocês, vai vir uma sequência pesada, uma sequência enjoada. E a gente tem que levar em consideração, porque é um fato, o Fluminense pegou times que vão frequentar a parte de baixo da tabela, que vão lutar contra o rebaixamento, que vão brigar lá embaixo. Foi a maior parte dos jogos, e muitos no Maracanã, inclusive, né? Teve Vitória, Sport, Santos, que hoje está na zona do rebaixamento. O próprio Vasco está mais uma vez liberando a zona do rebaixamento. Teve clássico contra o Botafogo, jogo contra o Atlético Mineiro. O próprio Fortaleza está mal no campeonato, o Fluminense acabou pegando na primeira rodada e aí acabou perdendo o jogo. Mas enfim, alguns jogos contra adversários que realmente o campeonato tende a ser da parte baixa da tabela. O Juventude, né? Um outro adversário nesse sentido. Depois vai vir uma sequência mais pesada. E aí, dentro dessa sequência, é que realmente o Fluminense vai se colocar na briga por esse título ou não. Vai depender dos outros adversários, do quanto os outros adversários vão dividir atenções com outras competições. Porque, vamos lá, gente, vai passar o Campeonato Mundial e aí depois vem Sul-Americana de novo, é mata-mata, Copa do Brasil é mata-mata. E a gente sabe, o calendário é pesado, é jogo atrás de jogo. Então não adianta se iludir também, achar que vai brigar em todas as frentes e vai pra cima mesmo. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas também não tem como ficar prevendo nada. E não faz sentido sofrer por antecipação. Vamos curtir e aproveitar o que está acontecendo agora. Hoje o Fluminense está ali, na beira do G4 e olhando pro líder a 4 pontos. Esse é o ponto, essa é a questão. Se vai estar assim lá pro segundo turno, a gente não sabe. Mas qualquer equipe que se coloca nessa condição de disputa, a partir ali da virada do turno, do final do primeiro turno, não quer dizer que ela vai ficar até o final. Mas não está ali por acaso, dificilmente está ali por acaso. Então o desafio em todas as competições é muito grande. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito complicado, mas para mim é ir vendo conforme as coisas forem acontecendo. Vamos viver o hoje. Né? Vai chegar lá na frente. O Fluminense vai avançando na Copa do Brasil, vai avançando na Sul-Americana. Automaticamente tende a perder força no brasileiro. A tendência é essa. Mas às vezes não, às vezes acontece de cair numas oitavas. Pode acontecer dependendo do confronto. E aí o time vai ter que voltar, vai ter que focar no Campeonato Brasileiro. E se continuar para ali, a realidade vai ser a parte de cima da tabela. Então a gente tem que trabalhar em cima dessa realidade. Mas não tem como prever tantos cenários, fazer tantas projeções e deixar de viver o que está acontecendo agora. Hoje o recorte é de uma grande campanha nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. O recorte é de vaga das oitavas, as 2 competições de mata-mata e agora uma Copa do Mundo de Clubes vindo aí. E o próximo jogo do Fluminense é simplesmente o Borussia Dortmund. Acabou a espera. Daqui a 15 dias, Fluminense e Borussia Dortmund no MetLife Stadium em Nova York. É isso. Então vamos viver o que a gente tem agora. Depois que vai acontecer, a gente não sabe. Se lá na frente vai brigar por título ou não, se tem condições disso ou não, tem reforço para chegar, tem uma outra janela também, depois ali em agosto tem uma outra janela, podem chegar outros jogadores, e eu venho falando isso constantemente. Eu acho que o campeonato vai ser totalmente diferente após essa parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então, tudo pode acontecer. Vamos curtir, vamos viver o hoje. E o presente, o momento, é muito bom. É isso? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, o seu comentário é sempre muito bem-vindo, conto muito com vocês, tamo junto.